Boa noite, irmãos. Depois dessa bela prece proferida pelo nosso irmão Délcio, vamos dar continuidade com a nossa noite de estudos doutrinários, né? Ainda acerca do tema da compreensão do momento em que vivemos, né? Em relação à pandemia de coronavírus, que nos pede novas formas de reflexão, novas formas de relacionamento humano e a doutrina espírita vem buscando, com suas ferramentas, com seus conhecimentos, sempre à luz dos ensinamentos de Cristo, trazer a compreensão e buscar estratégias de que cada um de nós possamos combater, né, as dificuldades que venham se apresentar no nosso dia a dia. Pensando nisso, após um ciclo de estudos, né, referentes diretamente à relação da compreensão dos flagelos destruidores, da relação da doença, de como que o indivíduo, o coletivo e como que tudo isso se plasma tanto na crosta terrestre quanto no próprio indivíduo, né, nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão com a ideia de que de trazer formas de combate individual a essas dificuldades, né? Através desse minicurso que nós estamos denominando, né, o poder do pensamento positivo e a ação da prece, né, como ferramentas para nos auxiliar nesse momento. E na noite de hoje, nós vamos conversar especificamente sobre o poder do pensamento positivo, com base principalmente em dois trechos, duas obras diferentes, né? O Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o livro Plenitude, né? O capítulo 9, sobre autocura, de Valdo Pereira Franco, uma psicografia de Joana de Ângeles. Então, esses dois autores, eles vão nos trazer compreensões acerca do funcionamento do nosso pensamento, a sua importância no nosso dia a dia e de que forma ele atua na nossa vida, no nosso corpo, em relação à nossa saúde e aos nossos males, né? Então, esses autores vão trazer um pouco, foram os autores que nós escolhemos para nos ajudar a construir e a debater e a compreender essa relação do pensamento. Então, qual o objetivo especificamente desse estudo? É da gente identificar a importância desse reflexo mental como alicerce da vida, bem como compreendermos quais são as ferramentas para a autocura e quais são as suas ações, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual e, em consequência, no nosso espírito. Então, a gente já está trazendo algumas informações, né, que o pensamento, ele alicerça a nossa vida e pode ser utilizado como ferramenta para a autocura através das ações no nosso corpo. Então, a gente está dizendo que o nosso pensamento, ele vai influenciar no nosso corpo físico, no nosso corpo perispiritual e vai influenciar no nosso espírito, né? E vamos fazer isso compreendendo de que forma que esse pensamento atua e quais são os passos, as ferramentas, né, que são desenvolvidas a partir de então. Então, a partir dessa compreensão dessas três esferas do ser humano, a gente, quando fala em poder do pensamento, quando a gente fala de pensamento, nós estamos falando, sim, sobre o corpo físico, o corpo perispiritual e o corpo espiritual, nosso espírito, né? Então, a gente está falando que o pensamento, ele permeia e povoa e influencia todas as esferas, todos os componentes do nosso ser, né? E isso parece às vezes um papo de livro de autoajuda, né? Isso parece que a gente está falando dos livros de autoajuda, de coach, mas a gente está falando de ciência, a gente está falando da perspectiva espírita sobre a ação do magnetismo, como a Joana de Ângeles coloca para a gente sobre a bioenergia. Então, toda essa relação, ela vem sendo temas de debate científicos nos dias atuais. Inclusive,
um cientista japonês chamado Masaru Emoto fez há alguns anos uma experiência que ficou muito conhecida e muito debatida com a água, né? Num pote de água, ele colocou dois potes diferentes de água. Num deles ele falava palavras positivas, animadoras, e no outro pote ele falava palavras negativas e não animadoras, né? Desanimadoras. O pote com água, né, que recebeu essa influência positiva, ele se manteve límpido. E o pote que recebeu essas influências negativas, ela ficou turva. Isso foi um estudo científico promovido por esse cientista Masaru Emoto. Aqui no Brasil, uma professora de Curitiba, chamada Ana Paula Fresato Martins, ela fez uma experiência semelhante, mas com arroz. Ela cozinhou arroz, e desse mesmo lugar que ela cozinhou o arroz, ela colocou em dois potes diferentes e fez um procedimento semelhante ao Dr. Masaru Emoto. Em um pote ele falava palavras positivas, animadoras, e no outro palavras negativas e palavras desanimadoras. Ela pediu para os seus alunos fazerem isso, né? E quando seus alunos promoviam essas palavras, né, ela pedia para eles dizerem aquilo que eles não gostavam de ouvir e que ouviam, e eles repetiam isso para um determinado pote de arroz. E no outro pote de arroz, a professora pediu para que os alunos falassem sobre aquilo o que eles gostariam de ouvir de positivo. E esse pote se manteve com arroz sem bolor, sem criar fungos, né? Então, assim, essas duas pessoas, o cientista e a professora que utilizou desse experimento, comprovaram as vibrações, né, emitidas pelas palavras as palavras, a gente sabe que elas são a formalização dos nossos pensamentos. O tom que a gente fala, o que a gente fala, como a gente fala, para que a gente fala, né? Então, eles estão traduzindo aquilo que a gente está pensando. E não só traduzindo, nós estamos emitindo energias para aquilo que nos é alvo e estamos também absorvendo essas energias. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no primeiro capítulo, começa nomeando da seguinte maneira: a mente é o espelho da vida. Ele coloca de uma maneira muito clara, né, o que ele considera a mente, como ele considera a mente, espelho da vida. Ele diz que os nossos reflexos mentais se espelham na nossa vida. A nossa vida acaba espelhando todas aquelas emoções, todos os nossos pensamentos, a maneira que nós consolidamos e estruturamos o nosso pensamento. Assim, o que acontece? Que respiramos no mundo as imagens que nós projetamos. Olha que complexo, né? E olha onde nós nos colocamos, né? Nós respiramos no mundo as imagens que nós projetamos. Por isso que nós devemos ter cuidado constante com aquilo que nós pensamos. E a gente vai esmiuçar nesse momento a forma que o pensamento age sobre nós, né? E é Joana de Ângeles que vai nos auxiliar nesse momento com o conceito de bioenergia. Ela fala que nós emanamos uma bioenergia e essa bioenergia exerce uma influência através de ondas de simpatia, de animosidade, tudo isso captado pelo nosso perispírito, né? Então, o nosso perispírito, que acaba armazenando, né, o nosso centro de memória dessa nossa encarnação e das demais encarnações, ele acaba armazenando, né, todas essas... Ele acaba captando toda essa influência dessas ondas de simpatia, de animosidade, de amor, de ódio, que porventura nós sintamos, né? Então, tudo isso ele acaba sendo captado pelo perispírito. E ela coloca mais à frente:
A bioenergia é responsável pela atração interpessoal que ocorre no campo molecular, celular, gravitacional e universal. E essa bioenergia é de fácil registro na emotividade, nas áreas enfermas, nas reações psicológicas que provocam os relacionamentos. Olha que Joana está nos colocando. Ela está nos dizendo que essa bioenergia ela é responsável pela atração interpessoal que ocorre em todas as esferas da nossa vida, no campo molecular, que é uma das menores partículas, na célula, no aspecto gravitacional, em todo o universo. E ela é extremamente fácil de ser registrada na emotividade, né, nas nossas áreas enfermas, nas nossas reações psicológicas. Então, todas as nossas energias, todas as energias que nós emanamos, elas acabam sendo processadas e percebidas de alguma maneira. E esse exercício de aplicação da bioenergia, ela pode se dar de duas formas, uma forma benéfica e uma forma maléfica. Então, nesse momento, a gente para pensar que tipo de pensamento nós estamos produzindo, e com esse pensamento que nós estamos produzindo, que tipo de energia nós estamos transmitindo para o outro e para nós mesmos, né? E a Joana ainda nos apresenta, né, que nessa aplicação dessa bioenergia, para ser de forma benéfica, nós devemos direcioná-la sempre através da oração, da concentração, da meditação e do sentimento bom. Então, Joana nos apresenta, né, a partir de toda essa perspectiva de influência dessa nossa bioenergia, né, da forma que nós capacitamos, que nós captamos, né, através do nosso perispírito, essas energias que são transferidas por nós mesmos e transferidas pelo outro, né, ela nos dá ferramentas para direcioná-las de uma forma positiva, que é, repetindo, a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons. Então, olha a importância daquele vigiar, do orar que nós falamos anteriormente, né? Então, vamos nos atentar sempre à importância da oração, o quanto que é importante nós estarmos concentrados naquilo que é importante, que é construtivo, que é benéfico. A meditação é uma forma, né, que algumas pessoas encontram para condensar e para reunir esses bons sentimentos, né? E diante disso, né, Joana vai nos apresentar 4 passos para a canalização benéfica dessa nossa bioenergia. Ela já falou sobre a oração, a concentração e a meditação, mas ela vai esmiuçar a maneira que podemos trabalhar com essas esferas, né? A primeira delas, eu vou dar uma coladinha aqui nesses 4 pontos, que eles são fundamentais, né, para nós pensarmos nesse processo de transformação da nossa vida, de nós pensarmos o que eu estou vendo no reflexo do meu espelho, né? Então, o que eu estou produzindo com o meu pensamento? Será que esse ambiente de animosidade que eu estou vivendo também não é fruto daquilo que eu percebo e do que eu construo, né? Então, nesse sentido, Joana, ela vai nos apresentar esses 4 passos para uma canalização benéfica da nossa bioenergia. O primeiro deles é o seguinte: observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas saudáveis. O segundo, manter a sintonia mental com a fonte de poder. A fonte de poder é Deus. Cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo a ordem das atividades. Olha o que Joana está nos colocando. Olha o momento que nós estamos vivendo. E por fim, o 4º passo é a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equidade e a paz. A partir de agora, a gente vai esmiuçar um pouco mais esses 4 passos de Joana e para a gente poder concluir o estudo de hoje. Em relação ao primeiro tópico,
né? Observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Joana nos coloca duas coisas que eu achei fundamentais. Ela fala sobre a importância de desejar a saúde com fervor, mas também ela fala que essa vontade deve vir acompanhada de um desejo edificante. Não é só melhorar para melhorar. É para que melhorar? Para que a gente busca esse processo de cura? Para que a gente busca esse processo de melhoria, né? Então ela coloca essas duas coisas firmes, essas coisas fundamentais, né? E ela fala sobre a firmeza do desejo, não deve vir acompanhada nem de ansiedade ou de tormento. O desejo de melhora, né? O desejo de cura, de progresso, ela não deve vir acompanhada de ansiedade, de tormento. A gente não deve ficar se atormentando, se maculando, se angustiando nessa busca. Pelo contrário, essa busca deve vir acompanhada de equilíbrio, né? E ela fala que esses sentimentos, né, de irritação, ansiedade, inconformismo, o ciúme, a rebeldia, eles podem atingir as nossas células e desarranjar, nos desarranjar, alterando todo o nosso ritmo, né? E isso não é o que a gente espera. A gente espera que o que vai atingir as nossas células sejam coisas benéficas para a gente. Então ela está dizendo para a gente que os sentimentos de irritação, de ansiedade, inconformismo, ciúme e rebeldia, a gente deve, sempre que eles aparecerem na nossa paisagem mental, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente deve combatê-los para que a gente não permita que esses sentimentos atinjam a nossa célula. Dessa forma, a gente deve sempre visualizar a saúde. Ela coloca isso com muita ênfase, a importância de nós visualizarmos a saúde e da forma que as nossas projeções mentais, elas vão reestruturar os mecanismos do perispírito. Então, assim, à medida que, se nós estamos com algum problema a ser trabalhado, melhorado, a nossa projeção mental, nós visualizarmos a saúde, vai atuar diretamente nos mecanismos do nosso perispírito. Então nós vamos sair desse campo de vibração, nós vamos estar fugindo desse campo de vibração das sombras para nós nos abrirmos à energia vigorosa do benfeitor divino. Ela está dizendo o seguinte, que quando a gente foge desses sentimentos ruins, quando a gente passa a visualizar a saúde, pensando nesse interesse altruísta, nós vamos estar ligados com o benfeitor divino. E essa ligação constante que nós devemos procurar. E ela passa para o segundo item, que é manter a sintonia mental com a fonte de poder, que está diretamente relacionado com o que a gente falou anteriormente. Nesse tópico, Joana nos aponta sobre como todo amor, ele procede de Deus, que é a fonte de poder. E dessa forma, o necessitado, aquele que está passando por um momento de dificuldade, deve identificar-se mentalmente com essa fonte geradora. Através de quê? Através do cultivo de ideias positivas, da oração, como a gente falou anteriormente, como forma de identificação e sintonia com as faixas vibratórias mais elevadas. Então, assim, a gente deve buscar cultivar, né? A gente deve buscar esse estado de sintonia constante com a fonte geradora de vida, que é Deus, né? Então é um processo obtido através desse cultivo de ideias positivas e da oração. Orar fundamentalmente e pensar qual o objetivo dessa oração. O que nos leva ao terceiro ponto, que é cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo a ordem nas atividades. E olha que assunto que passa muito pertinente para esse momento em que nós estamos vivendo, onde os protocolos de saúde, eles exigem ainda mais cuidado com tudo isso. Lavar as mãos, evitar levar a mão no rosto, né, lavar os objetos, cuidado com a higienização quando a gente voltar da rua. E ela fala sobre a importância do descanso, a importância da nossa alimentação, que nós devemos nos alimentar
para mantermos a nossa saúde, cuidando dos excessos, dos alimentos que porventura venham nos trazer qualquer tipo de malefício. E ela coloca o seguinte: a higiene física e mental permite a eliminação de toxinas e permite a agradável sensação de leveza. Então ela está falando sobre qual a importância dessa higiene mental e higiene física para que nós nos sintamos melhor, né? Por fim, ela fala sobre o quarto passo, que é a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a justiça, a equidade e a paz. E ela coloca uma coisa muito importante, que é a preservação do pensamento otimista em um estado emocional receptivo à saúde, né? Cultivando sempre o amor e os bons sentimentos. O que ela vem colocando é como que a gente deve preservar em todos os momentos esse pensamento otimista e um estado emocional que esteja sempre favorável à sua saúde. E para preservarmos, né, esse pensamento otimista, um estado emocional que nos conduza e esteja receptivo à saúde, Joana nos apresenta 2 sentimentos fundamentais para esse processo, que é o amor e a compaixão. Ela, nas seguintes linhas, nos coloca o seguinte: sob a ótica do amor, os acontecimentos serão apresentados sob ângulos não percebidos, o que leva o indivíduo à compaixão, um fator humanizador da criatura. Então ela está mostrando o seguinte: o amor e a compaixão, eles podem evitar a ira, a mágoa, a vingança, o ciúme e o ódio. E evitar esses sentimentos vai evitar que nós nos perturbemos, que nossas emoções sejam perturbadas, porque nós vamos estar olhando para o próximo como nós gostaríamos que olhassem para a gente. Nós exercitarmos esses 2 sentimentos do amor e a compaixão faz parte do processo de autocura. E ela coloca que o amor propicia a compaixão que gostaríamos de receber, porque nesse processo a justiça na consciência impõe a reparação do débito e as suas consequências. Assim nós vamos ter um pensamento canalizado para a paz, que vai se tornar uma onda que vai estar sintonizada com a fonte de poder sublime. Olha como as coisas se encadeiam, né? A gente vai estar não praticando, não alimentando os sentimentos de ódio, de ciúme, de ira, né? Usando como ferramentas principais o amor e a compaixão, nós vamos estar, né, aplicando a justiça através da nossa consciência, porque nós vamos estar agindo com o próximo como nós queríamos que agissem conosco. E assim nós vamos estar em sintonia com a fonte de poder. Né? Para finalizar, Joana nos coloca o seguinte: no quadro das doenças que abalam os homens, encontramos instalados no perispírito várias matrizes de ódio, de sentimentos de azedume em relação às pessoas. E é somente através dessas correntes vibratórias, onde o amor e a compaixão ensinados por Cristo e fazem parte da nossa lei de justiça, de amor e de caridade, que nós estaremos trabalhando juntos em sintonia pelo nosso bem e pelo bem do nosso próximo. Bem, esse assunto é um assunto longo, né, que traz muita reflexão, exige muita conscientização e muito exercício. Né? É possível nós trabalharmos sempre esse pensamento, o poder do pensamento, nós compreendermos a ação do pensamento na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso corpo, no nosso perispírito. Então a gente quer convidar todos agora para exporem suas dúvidas, as suas ponderações, se tem algo a complementar. Então a gente aguarda a participação de todos e já convida, né, para o tema da próxima semana, que vai ser sobre a prece. Nosso irmão Manuel, né, vai ser o responsável pelo próximo estudo. Então gostaríamos de convidá-los a estarmos juntos novamente na próxima quarta-feira, né? E a partir de agora, nossa sala está aberta para os debates, para os comentários. Aguardamos a participação de todos.